E aí, já parou para pensar como um trader profissional consegue enxergar um caminho claro no meio de tanto ruído do mercado? Hoje, a gente vai fazer exatamente isso. Vamos pegar uma análise bem complexa do ouro e transformar num verdadeiro mapa de negociação. A resposta, olha, tá longe de ser adivinhação, viu? O segredo é transformar um monte de dados e análises complicadas numa estratégia clara e objetiva. A gente vai ver agora como transformar o caos do mercado num mapa que qualquer um consegue ler. A ideia aqui é bem simples, pegar essa complexidade toda e transformar num mapa poderoso, sabe? Definindo os pisos, os tetos e quais são as rotas mais prováveis para o preço seguir. Então, vamos lá, vamos começar. Ok, primeiro passo. Todo mapa que se preze precisa de uma legenda, né? Uma que diga pra gente quais são as condições gerais. Será que o tempo tá ensolarado ou vem tempestade por aí pro ouro nesse momento? E a resposta está bem aqui, direto do relatório. A mensagem principal é de equilíbrio. Pensa assim, a tendência de longo prazo ainda aponta para cima. Mas, no momento, o mercado está meio caro, o que sugere uma pausa, um movimento mais de lado. E o que isso significa na prática? Bom, quer dizer o seguinte: a visão de longo prazo continua otimista, mas o clima atual pede mais calma, mais paciência. Não é hora para apostas muito agressivas. O mercado, como a gente diz, está em modo de consolidação. Beleza. Agora que a gente já entendeu o clima geral, vamos desenhar os pontos mais importantes no nosso mapa. São aqueles níveis de preço que funcionam como verdadeiros pontos de referência, sabe? Anota aí esse número, 4305. Essa aqui é a linha de defesa mais importante do nosso mapa. É o nosso piso estrutural. É aquele ponto onde se espera que os grandes compradores apareçam para defender o preço com unhas e dentes. E esse outro aqui é o nosso pivô tático. Pensa nele como o ponto de equilíbrio do curto prazo. Se o preço estiver acima dele, os compradores estão no controle, empurrando para cima. Se estiver abaixo, aí a vantagem é dos vendedores. E aqui está um mapa tático completo. Olha só como tudo se encaixa. Na base, a gente tem nosso piso estrutural em 4305, a nossa linha de defesa. No centro, o pivô em 4348, que define quem manda no dia. E lá em cima, uma série de tetos ou resistências que funcionam como alvo se o preço subir. E caso tudo dê errado, lá embaixo tem a zona magnética, para onde o preço pode correr se o piso for rompido. Esse é o nosso campo de jogo. Certo. Com o mapa todo definido, agora a gente consegue planejar as rotas. O mercado é basicamente um jogo de se e então. Então, esses três cenários dão para a gente um plano de ação bem concreto. O cenário base, o mais provável, é operar dentro do intervalo, respeitando o piso. Agora, o cenário de alta só é ativado se a resistência de 44,58 for rompida, aí sim, mirando alvos mais altos. E claro, o cenário de defesa se prepara para uma queda, caso aquele piso em 4,305 seja perdido. Com isso, estamos prontos, não importa a direção que o mercado tomar. Tá, mas e na prática? Como um trader usaria esse mapa de fato? Bom, a abordagem vai depender muito do horizonte de tempo de cada um. Pensa assim, um day trader está navegando rua por rua, focado nos movimentos rápidos. Já o swing trader está planejando uma viagem mais longa pela cidade. Ambos usam o mesmo mapa, mas com propósitos bem diferentes. Vamos para um exemplo bem prático. Imagina que o preço chega perto do nosso piso e mostra a força. O gatilho seria o momento de entrar na operação. O primeiro alvo seria a resistência mais próxima e o ponto de invalidação, que ficaria logo abaixo do piso, diz exatamente quando a nossa ideia deu errado, limitando o risco. É assim que o mapa vira um plano de ação de verdade. Para fechar, vamos dar um zoom out uma última vez e resumir esse mapa todo nos seus pontos mais cruciais. Resumindo a ópera, o relatório entrega uma estrutura completa. O clima macro é de alta, mas com umas nuvens no céu. O campo de batalha principal está super bem definido, ali entre o piso e o pivô. E por fim, a gente tem um sinal claro que nos diz quando a tendência de alta pode de fato voltar com força total. É clareza no meio do caos. Uma análise estruturada como essa transforma todo o barulho do mercado num conjunto bem claro de possibilidades, né? Com o mapa decodificado em mãos, a grande pergunta que fica é: qual vai ser o próximo movimento? E só para lembrar, o objetivo dessa análise foi mostrar um processo de interpretação de dados do mercado. Isso aqui não é de forma alguma uma recomendação financeira, ok? A responsabilidade nas operações é fundamental.